Olá, pessoal. Hoje a gente vai assistir a nossa aula do capítulo que se encontra no nosso livro. Estaremos estudando o capítulo 2, Estados Nacionais na Ordem Mundial. Esse capítulo será dividido em duas partes. Hoje, nessa primeira parte deste capítulo, eh, teremos essa aula 3. Nessa aula 3, os subtemas: conceitos de geografia política, fronteiras e limites, divisa, Estado e nação serão alguns conceitos que estaremos abordando. Quero lembrar também para você que o objetivo dessas aulas é entender os conceitos contidos no seu livro, que fala sobre Estado, país, nação, limites e fronteiras. No seu livro de geografia, estaremos estudando as páginas 26 ao 30. Gostaria que você pegasse o seu livro, pudesse acompanhar e verificar a nossa aula que está se iniciando agora. Muito bem. Quando nós falamos sobre os estados nacionais na ordem mundial, eu quero lhe colocar como elas estão se posicionando. Qual é a classificação que se dá a esta ordem mundial, aos países, certo, existentes no mundo, a esses estados nacionais. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre a configuração de estados nacionais, estou dizendo que é uma construção das sociedades ao longo dos tempos. Então, por meio de acordos firmados ao longo da história, certo? Como tem aqui, há formas, seja de forma pacífica, ou seja, através de paz, ou alguns momentos, quando houve guerras para que esse Estado Nacional existisse. E assim, quando se passa por acordos ao longo da história, ou acordo de forma pacífica, ou que não há acordo e há uma necessidade de uma guerra, após todas essas situações, há um estabelecimento de limites territoriais, certo? E bem como quais são as fronteiras que esses países terão que ter com outros países vizinhos, certo? Então, isso significa que os territórios nacionais nem sempre foram como vemos hoje no mapa mundi, ou seja, se você for fazer uma pesquisa pelo Google, verá, certo, na sua região, no mapa mundi, ou até mesmo na América Latina, no Brasil, como era a configuração anteriormente ao ano que nós nos encontramos, certo? Então, sendo assim, vamos a alguns conceitos. Eu gostaria muito que você anotasse esses conceitos no seu caderno agora. Dá uma pausa no vídeo, anota, porque ele é importante para a sua compreensão. Às vezes a gente confunde muito com uma palavra e outra e elas têm diferenças. Por exemplo, quando eu falo sobre o Estado, o que é o Estado? É uma sociedade política que apresenta normas jurídicas, leis que estabelecem a sua existência. E há uma hierarquia entre esses governantes e governados. Qual é a intenção? Visando buscar aquilo que é determinado como um bem comum para todos. Quando nós saímos dessa esfera jurídica e falamos sobre nação, o que é isso? É quando existe um grupo de pessoas ou um grupamento de pessoas que estão ligadas e conectadas por características históricas comuns, certo? Elas estão ali presentes porque há uma ligação histórica com aquele local e com suas tradições culturais também. E quando eu falo sobre esse território? É o espaço onde ele se encontra, onde está localizado esse estado, onde está esse agrupamento de pessoas que formam esta nação. Então, ele está num espaço geográfico. Naquele local, vai possuir que fronteiras, seja elas fronteiras naturais ou artificiais. Por exemplo, quando eu falo fronteiras, estou me referindo a um espaço aonde inicia e onde termina aquele local aonde você mora. Por exemplo, no Brasil. O Brasil faz fronteira com outros países? Sim, né? Muito bem. Essas fronteiras, elas podem ser de duas formas. Ela pode ser uma fronteira natural, como um rio, certo? Um vale. E pode ser artificial quando não existem esses recursos naturais para definir aonde termina e onde inicia a fronteira de outro país. Então, há um acordo entre ambos e constrói um marco, né? Que divida, que mostra que a partir daquele passo adiante pertencerá a uma outra pessoa, a uma nova nação, a outros estados. Vou te mostrar isso com mais detalhamento lá na frente da nossa aula. Quando eu falo que é um país, é uma região geográfica, ou seja, quando eu falo território, gente, olha aqui,
Espaço geográfico é um espaço mais amplo, maior, aonde ela se encontra. Quando eu falo do país, ela está dentro desse espaço geográfico. Assim eu vou falar que ela é uma região geográfica, certo? Aonde esse território físico do Estado, ele é soberano, é ele quem decide sobre suas normas e leis e seus cidadãos que ali moram. E o limite, certo? É a divisão da unidade territorial a outra. Por exemplo, a sua casa. Você sabe que a sua casa é sua a partir do momento que é comprovado um documento jurídico, certo? Uma norma jurídica que diz que aquele terreno da sua casa lhe pertence. Através de que tipo de documento? Seja por uma escrituração pública ou particular, certo? Escrituração pública ou, certo? Particular. Então, aí, juridicamente, é estabelecida ali no cartório, você sabe que ele pertence àquele território. E aí, qual é o limite? É os muros da sua casa, certo? É a cerca com arame ou de madeira. Se for no interior, por exemplo, do estado, comumente, às vezes, pessoas usam cercas, quando não usam cercas, são muros, certo? Ou seja, uma forma que mostra que aquele perímetro, aquele quadrado existente ali, não precisa ser um quadrado, né? Mas aquele perímetro que existe pertence a você. Então eu chamo isso de limite. Muito bem, você vê aí o mapa mundi, tá? Nesse mapa mundi, pessoal, ele vai mostrar para você a importância, tá? Dessa dinâmica. Qual é? Vamos lá. Quando eu falo para você nesse sentido, estou dizendo que há uma necessidade ao longo do tempo em que os territórios foram ocupados e surgiram novos estados nacionais. Foram ocupados, foram dominados por outros povos. Um exemplo disso, eu falo aqui um exemplo, né, do continente africano. Eu digo aqui que as Américas também foram ocupadas ao longo do tempo, outros países. Por exemplo, vou até apagar aqui para você ter uma noção, você já estudou isso em história, certo? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para você entender que eles foram ocupados anteriormente por outras nacionalidades. Por exemplo, o Brasil. Vamos colocar aqui o Brasil. Você sabe na história que o Brasil foi colônia. Colônia de quem? De Portugal. Essa península bem aqui foi colônia de Portugal. Essa parte aqui, ó, que você vê, tá certo? A América. Vou até mudar aqui a cor, gente. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou apagar aqui, certo? É, já a América Latina, ela teve um outro domínio, certo? Qual foi o outro domínio, professor? Aqui, ó. Já Espanha ocupou toda essa área, ó, né? Você já deve ter ouvido falar no Tratado de Tordesilhas, não já? Pois é, lembra quando o Brasil era dividido aqui no meio? Esse lado aqui, ó, pertencia à Espanha, só que a Espanha não tomou de conta, então os portugueses ocuparam essa área. Então aqui um exemplo que na América, não só aqui, mas bem como que essa região aqui, ó, certo, que você está vendo, foi ocupada pelos ingleses, que você vê aqui no mapa, certo? Então, olha aí um exemplo das Américas sendo colonizadas. Então, elas foram ocupadas. Mas lembro que dentro do contexto histórico, quem já ocupava essas áreas nas Américas eram os indígenas. Então, com o tempo, te mostrando aí, para você ter uma ideia que, com o passar do tempo, essas, essas ocupações coloniais deram lugar a estados nacionais. Certo? Muito bem, até aí tudo bem? Muito bem, ó. E a gente tem o seguinte, que considerando suas nações, eles tiveram suas etnias e o seu povo, e com essa soberania tiveram seus direitos, deveres, que cada cidadão deve seguir conforme a Constituição, que eles garantam essa, essa democracia, certo? Então tem que garantir essa democracia. Sem isso, as nações não teriam aí a sua existência. Quando eu trato sobre isso, gente,
vem uma outra situação sobre os conceitos. Lembra quando eu falei sobre conceitos para vocês? Olha só, no seu livro, ele fala que o Estado tem um sentido jurídico. É uma entidade que exerce o controle sobre um território. Falei sobre o conceito de território. E nesse território tem os seus limites precisos, definidos. Tá? Então, essa palavra aí nomeia também as unidades internas, ou seja, o Estado brasileiro, né, Brasil, ele tem o seu território ali presente. E dentro desse território que ele ocupa aqui na América Latina, no hemisfério sul, ele tem as suas unidades internas divididas também, certo? Por exemplo, nós temos 5 macro-regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, aí são as unidades administrativas internas do Brasil. Ou seja, se no Brasil chama de estados brasileiros, por exemplo, no México vai ter um outro nome, né? Nos seus municípios, os Estados Unidos chama de condados, na Argentina já é um outro nome, né? Então isso varia de cada nação para nação as suas divisões. No cotidiano, gente, o Estado e país costumam ser utilizados como sinônimos. Às vezes a gente confunde muito. Por exemplo, o Estado, qual é o conceito de Estado aí descrito no seu livro? Que é um conceito jurídico-político que pressupõe a existência de controle sobre o território nacional e a existência de diversas instituições de governo. Como foi dito bem aqui, que há suas unidades internas. Por exemplo, o Ceará, ou seja, por mais que nós tenhamos um presidente do Brasil, não quer dizer que o presidente do Brasil deve mandar no estado do Ceará, no Rio de Janeiro e tudo mais. Por quê? Porque nesses estados tem o seu governador, representante eleito pelo seu povo, tá certo? É a sua existência. Os poderes são harmônicos entre si, mas nesse poder, o presidente do Brasil não pode dizer que vai tirar o governador do seu estado, certo? Para colocar outro. Não, ele não tem esse poder, certo? Ele não tem esse direito, tá? Já que foi eleito pelo povo através do voto. Já o país, né, como você está aqui nessa fotografia, o país, por sua vez, diferentemente do nosso entendimento ali que eu falei, gente, sobre a existência, ele vai mostrar que o país tem um sentido mais geográfico, certo? O sentido mais geográfico e define aquela região que está sendo habitada pelo povo, pela etnia. O que é etnia? Povo, certo? Que poderão ter o controle daquele território. Olha só que coisa interessante, né? Quando você observa isso, você entende. Então aqui, é, cada povo está agregado às suas nações, conforme mostra aqui nesse mapa mundi. Então, os estados nacionais, por sua vez, terão suas bandeiras representativas. Assim, nós temos o seguinte, veja só. Quando nós falamos da necessidade, certo? Aí vem uma outra palavra que às vezes confunde muito a nossa cabeça. Qual é? Nação. Ela tem dois sentidos diferentes, viu, gente? Primeiro, a nação ela pode ser, eu vou botar aqui até a letra A, pode ser cultural, pois ela está ligada à forma da etnia, certo? Isso quer dizer que o Brasil tem 305 etnias ou nações indígenas. Já no sentido jurídico político, ela é usada como Estado Nacional. Isso ocorre, por exemplo, quando nós dissemos que a ONU, certo? Aqui a ONU, ó, reúne 193 estados do mundo, estados nacionais. Assim, a nação, no sentido cultural, ela tem um sentido como etnia. Já no sentido jurídico-político, é considerado como Estado Nacional por direito da sua existência. E a etnia? Se refere a quem? A isso que você vê nas imagens. Refere-se a um grupo social em que a identidade é definida através de quê? Pelo compartilhamento de línguas, de cultura, tradições, territórios, sua religião, seu estilo de ser, tá entendendo? Tudo isso daqui faz parte da etnia, né? Daquele grupo de pessoas.
E quando eu falo isso daí, lógico que a etnia é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças. Por exemplo, quando você olha um oriental, você vai dizer que ele é do Japão, né? Ou pode dizer que ele é um chinês, ou se ele tem uma cultura religiosa e coloca um pontinho no meio da testa, você vai identificá-lo que pela cor da pele, pelo estilo dos traços, do olhar, pode ser um indiano. Ou se for uma pessoa totalmente branca, né? E pelo seu idioma, você pode dizer que ele é um alemão ou uma alemã, certo? Ou quando você fala inglês, você pode deduzir que é um americano, tá? Mas nem sempre as coisas parecem como são. Às vezes, se você ouve uma pessoa falando inglês, você pode dizer que ele é um americano, porque ele é da América, mas você associa americano por ele ser um sinônimo dos Estados Unidos. Lembre, se nós moramos no Brasil, nós estamos na América do Sul e nós também somos americanos de um continente da América. Está associando a ideia aí? Que bom. Então, quando eu falo sobre etnia, geralmente reivindicam para si uma estrutura social política e o seu território. Então, o povo é um conjunto de cidadãos de um país, ou essas são pessoas que são vinculadas a um regime jurídico para que ela tenha um bom andamento. Quando falo nação, ou seja, onde é nascida essa pessoa? Então, é uma reunião de um grupo de pessoas que falam o mesmo idioma, têm os mesmos costumes, as suas religiões, certo? E as suas culturas existentes. Assim, faz com que a gente possa entender melhor esse significado dessas palavras. Copiou a informação? Certo? Então, você tira a ideia aí dessa importância. Então, vamos lá, gente. Chegando aí ao final da primeira parte desse capítulo que nós estamos estudando. Agora vamos falar sobre limites e fronteiras, que é finalizando essa ideia desses tantos conceitos que você viu. Vamos ver esses conceitos aqui. Limite, gente, é uma linha imaginária. Às vezes ela pode ser definida através do seu terreno. O tamanho do seu terreno é o que define o limite para você possuí-la. Às vezes é feito através de acordos. Os países que hoje você viu aí, que tem no mapa mundi, boa parte dela foi feita por acordos jurídicos. Quando não foi isso, foi pacífico, né? Cada um ficou com a sua parte, sem nenhum problema. E quando não houve acordo entre uma parte e outra, esses grupos sociais, né, tiveram que defender esse território para que lhe pertencessem, certo? Então, nesses limites, eles podem ser divididos em duas situações. Ele pode ser os naturais e pode ser os artificiais. Naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem. Então, ali já existe ali de acordo com a natureza, os rios, os córregos, os mares, as montanhas. Então, esses elementos naturais podem ser aproveitados como um limite para definir o fim daquele território e o começo de outro. Quer ver um exemplo? Então, vamos lá. Olha aqui. Brasil e Paraguai. O que divide essas duas nações é o Rio Paraná, certo? Então, aqui que você vê na fotografia é o próprio Rio Paraná. Olha só, essa vantagem aqui que você vê é o que define essa situação. Então, eu posso dizer que o limite, o que definiu, por exemplo, o término do Brasil com o início de Paraguai, foi o rio. Então, é um limite natural. Agora, construir a ponte justamente para ligar o Brasil ao Paraguai, justamente para facilitar a comunicação entre ambos os países. Agora, o nome da ponte é Ponte da Amizade. Por qual motivo? É porque Brasil e Paraguai tiveram confrontos diretos numa guerra no passado. Passado esse período, o Brasil, mesmo sendo vitorioso, para que houvesse um acordo de paz entre essas nações, criar a ponte como um símbolo da amizade que o Brasil tem com o Paraguai e vice-versa. Agora, quando falo sobre limites artificiais, olha com um exemplo que mostra a fotografia. Tá? Nessa fotografia, ele vai estar te mostrando que há uma barreira de proteção, ou seja, para evitar a entrada de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos criou uma cerca muito grande em toda a sua fronteira com o México.
fazendo com que evite a entrada desses imigrantes, já que os Estados Unidos não aprova a entrada dessa forma ilegalmente. Então nós temos aí o que? Nós temos a fronteira natural, que é o rio, e nós temos a fronteira artificial, que é o muro. Olha aí, deu para entender agora da importância que você está tendo dessa aula? Que legal! Muito bem, espero que você tenha entendido da nossa aula. E olha, quando eu falo aí, chega uma outra palavrazinha que eu não havia dito para vocês, a divisa. A divisa é a materialização do limite, certo? Ou seja, a divisa é bem aqui. A partir desse momento aqui, você está dentro do Brasil e a partir daquele momento adiante estará em outro local. Então, essa divisa ela pode ser na paisagem, certo? Ela pode ter marcos fixados no território para definir onde termina e onde inicia, tá? Um exemplo que eu vou te mostrar é aqui no mapa para você entender melhor. Vamos lá. Essas linhas que existem, pessoal, no Brasil, no mapa aqui da América Latina, essas linhas eu chamo de limites. Então, um exemplo aqui eu mostro Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul, com Goiás, né? Olha só, a Bahia. A Bahia tem limites territoriais internos com outros estados. Já a fronteira, que já vou te mostrar já já, essa daqui, ó, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Santa Catarina com o Uruguai, com o Paraná, que faz fronteira com Argentina e Paraguai, tá vendo? A Bolívia, por sua vez, faz fronteira com Rondônia e Mato Grosso, e bem como Mato Grosso do Sul, e bem como faz fronteira com Acre. Olha só como a Bolívia faz o maior número de fronteiras. Então, se eu coloco aqui o município de Canindé, certo? O meu município é onde eu dou aula. Você pode ver até o seu município onde você mora também. Então, o município de Canindé também tem o seu limite territorial, certo? Ou seja, aonde está passando essa linha aqui mostra essa situação. Então, eu chamo de limite. Agora, divisa. Quando entre duas nações não há o limite natural, lembra? Rio, uma árvore ou algo do tipo. Então eles colocam uma divisa, ou seja, eles colocam um marco divisório, ou seja, aqui a bandeira do Brasil mostra que este lado antes do marco pertence, pelo lado esquerdo, pertence ao Brasil. E pela aí a visão que você vê pelo lado direito, certo? Pertence ao Uruguai. Então eles, em comum acordo, criaram esse marco para fazer essa divisória, certo? E a fronteira? Fronteira, pessoal, aquele que o nome já dá. É a linha imaginária, mas que está definida ali entre uma nação e outra, tá? A Amazônia faz fronteira com quais países? Por exemplo, faz fronteira com Venezuela, com Colômbia, com mais quem? Com Peru, certo? São com esses países que ela faz fronteira, tá vendo? Da mesma forma com outros estados. Agora, quando eu falo a nação, o Estado Nacional Brasil, o Brasil faz fronteira com todos os países da América Latina, exceto a América Central. Quando falo com quase todos, certo? Menos com Equador e Chile. Assim, existe no mundo afora uma situação que fala que há uma nação curda, localizada ali no Oriente Médio, entre Turquia, Síria e Iraque, que essa nação, ao longo da história, foram ocupados por outros povos. E essa nação concentrou-se muito aqui nessa área, onde está mostrando aqui para você no mapa. Olha só, tá vendo aqui a linha vermelha passando? Pois é, essa nação, certo, de população que está dentro desses territórios, não tem um país definido. Então, como mostra aqui no mapa mais visível para você. Ou seja, é uma população que reivindica o seu direito de pertencer a um Estado nacional. E assim, ela está aqui entre os países e ainda há uma indefinição, né? Há um debate na ONU para que tenha esse direito. Então, é uma população que, no momento atual, por ser bastante numerosa, os estados nacionais existentes não querem ceder, certo? Para uma formação de um novo país no mundo. Bom, espero que você tenha gostado. Você vai realizar uma atividade aí com o seu professor, tá? Espero que essa primeira parte do capítulo 2 você tenha entendido. Vamos continuar ela na próxima aula, tá? O segundo momento do capítulo 2 para que você possa entender. O meu muitíssimo obrigado
e até a próxima aula. Dê um joinha aí e compartilhe a nossa aula, tá? Tchau!